E a cada corte de um tecido era uma dor que vocês não imaginam. Foi onde a anestesista falou, não, a cota de anestesia dela tá no limite, não posso dar, né? O início ele não foi tão fácil, mas também não foi tão difícil para mim, que é necessário passar pra gente aprender a lidar com as circunstâncias da vida. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria morando aqui nos Estados Unidos, estaria tendo a melhor fase da minha vida e sendo feliz ao lado do grande amor da minha vida. E essa é a história que eu quero contar para vocês hoje. Esse aqui vai ser nosso cantinho de encontro, onde eu vou passar para vocês a minha rotina, as minhas descobertas e também o meu dia a dia. E tudo que eu puder mostrar para vocês de bom que esse lugar tem. Então, o meu nome é Karine, eu tenho 34 anos. E para quem não sabe, eu sou mãe de uma menina de 2 anos e 8 meses, que se chama Sara, o amor da minha vida. Então, eu saí de Governador Valadares no ano de 2021. Mas bem antes de sair de lá, eu trabalhava numa empresa que chamava Comunicar, né, como assistente administrativo. É uma empresa de telemarketing. E nessa empresa, onde eu trabalhei durante 5 anos nessa empresa, né. Trabalhando nessa empresa, eu tive vários conhecimentos e me formei em pedagogia, mas não exerci, né, a profissão. Apenas tenho diploma, mas nunca exerci essa profissão. De lá para cá, veio essa ideia de vir embora para os Estados Unidos. Eu já tinha esse sonho desde criança de vir embora e teve várias circunstâncias que me fez migrar para os Estados Unidos, né. Então, eu já fui agredida fisicamente, então isso me levou a ter mais vontade de vir embora, porque é algo que me machucou, é algo que me causava medo, me causava angústia, que me trouxe ansiedade, me levou a ter depressão. Então, por esse motivo, eu decidi migrar para os Estados Unidos, porque eu li antes sobre as leis, né, eu vi que as leis aqui são melhores do que a do nosso país, então eu decidi vir para cá, porque eu me senti um pouco mais segura e confiante. Então, assim, eu durante 7 anos da minha vida, eu fui agredida pelo meu ex. Então, assim, quando alguém fala para uma mulher que está sendo agredida que: "Ah, por que você não sai? Por que você não saiu disso antes? Você é mais forte do que isso. Ah, você é uma moça bonita, por que você não sai disso? Você não merece se estar nesse relacionamento, você não merece isso, ser agredida". Primeiramente, uma pessoa que está num relacionamento abusivo, ela está sofrendo não só, o abuso físico de agressão, ela também está sofrendo, torturas psicológicas, né. É quando a pessoa promete que sempre vai mudar e nunca muda, mas a realidade dali de quem está vivendo num relacionamento abusivo é totalmente diferente de quem está por fora, que só está ali dando força. Você que tentando dar força, falar que não, você não merece, mas aquilo não entra na mente de quem está sofrendo um relacionamento abusivo. Então, assim, por 7 anos, eu tentava sair, mas não conseguia sair desse relacionamento, até que um dia eu coloquei um ponto final, e foi aonde eu migrei para os Estados Unidos. E vindo para os Estados Unidos, né, eu tive várias oportunidades, né, várias portas se abriram para mim, e uma delas foi trabalhando, né, trabalhando muito, dando muito duro. Então, assim, sempre desde quando eu cheguei aqui, eu trabalho, né. O início ele não foi tão fácil, mas também não foi tão difícil para mim. Eu sofri várias humilhações quando eu cheguei aqui, mas tudo isso já está superado, já passou, graças a Deus hoje em dia eu só tenho a agradecer o que eu passei, porque foi uma forma de aprendizagem, né. A gente tem que ter algumas etapas da vida que é necessário passar para a gente aprender a lidar com as circunstâncias da vida. Então eu entendo que tudo isso foi uma permissão para que eu pudesse evoluir, né, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. E aí eu quero contar um pouco para vocês sobre a minha gestação. Eu quase morri na minha gestação, e isso eu nunca contei para ninguém, só a minha família mesmo que sabe, mas hoje eu quero contar para você, porque talvez tenha alguém que já passou por isso, ou alguém que precisa escutar, né, esse testemunho que eu quero dar aqui para vocês, né, para contar para vocês aqui. Eu engravidei em 2022. Em agosto de 2023 eu tive a Sara. E aí, nos 3 primeiros meses da gestação foi tudo tranquilo, tudo muito bom, tudo muito bem, sabe.
Estava tudo indo bem e fluindo bem, né. E aí quando inteirou o terceiro mês, né, eu não contei pra ninguém, a não ser pra minha mãe e pra uma das minhas irmãs mais velha, que eu tinha muito medo de perder o meu bebê, então eu não contei pra ninguém, que era meu sonho ser mãe, né. Eu acho que é o sonho da maioria das mulheres ser mãe, e o meu sonho era ser mãe. E eu guardei, não contei pra ninguém, e fiquei com isso pra mim, pra minha mãe e pra minha irmã. E com tudo isso, eu sofri 2 sangramentos de escape, e eu não tinha conhecimento disso, e fui parar no hospital essas 2 vezes, e sempre, graças a Deus, sempre estava tudo bem com a minha filha. Mas aí, um certo dia eu estava ali no sofá da minha casa assistindo uma novela brasileira, e aí eu recebi uma ligação. E quando eu recebi essa ligação, a moça falou pra mim assim, que a minha filha, ela ia nascer com síndrome Down. E aí eu fui e falei pra ela: "Mas moça, eu fiz o exame, consta o osso nasal, o osso da nuca, você tem certeza desse diagnóstico que você tá me passando?" Aí ela falou que sim, porque eu tinha feito um teste, né, de genética do sangue, e constava que no meu teste de sangue eu tinha um gene que ligava ao síndrome Down. E ela me perguntou se eu tinha alguém na minha família que tinha síndrome Down, eu falei com ela que não, e aí ela falou comigo que 99% de chance da minha filha nascer com síndrome Down. Até aí tudo bem. Eu chorei muito no dia, porque eu tomei um choque, um choque, sabe. Eu não sei explicar para vocês o que aconteceu, eu sei que eu chorei muito naquele momento ali que ela me deu essa notícia, e passou a noite toda, né, e eu entrei em propósito de oração com Deus, né, fiz um propósito na onde eu acordava 3 horas da manhã todos os dias durante a minha gestação para orar, né, em prol da vida da minha filha. Porque eu comecei a ficar com medo, não do diagnóstico em si, mas eu comecei a ficar com medo dos médicos, porque toda grávida que eu encontrava, a moça que fazia minha unha, por exemplo, eu fui, ela estava grávida de gêmeos, eles deram ela um diagnóstico de uma outra coisa. Aí na casa dela tinha uma outra moça, né, que também chegou para mim e falou que eles também deram um diagnóstico para o filho dela. E aí, até aí tudo bem, e aí você só estava me apavorando cada vez mais. E aí eu entrei com um propósito de oração, fiquei em silêncio, né, só contei para minha mãe, e aí ninguém ainda sabia que eu estava grávida, só minha mãe e minha irmã, e continuou assim, né, por um bom período da minha gestação. Quando foi um pouquinho, assim, mais pra frente da minha gestação, quando tinha lá para os seus 6 meses, eu comecei a fazer, né, um acompanhamento com a doutora Curand, que é uma médica que faz ultrassom, assim, bem específica, para ver se a criança vai nascer com algum problema. E aí ela me ofereceu para fazer um teste, né, de cordão umbilical, eu não sei falar ao certo, eu só sei que tinha que furar para pegar o líquido para fazer esse teste, e ela me disse que eu poderia ter um aborto se eu aceitasse, né, a fazer, né, esse exame. Ela mesma me deu a opinião dela de não fazer, porque ela não via que tinha nada de anormal nos meus ultrassons, mas que ela não poderia falar comigo diretamente, porque ela era médica, né, então ela tinha que oferecer esse exame, mas que ela não me aconselharia a fazer. Então daí em diante eu comecei a ficar com mais medo, e tudo foi acontecendo. Foi aonde se passaram uns 6 meses, pra chegar no 9 meses, quando deu 9 meses, foi minha última ultrassom com a doutora Courage, e aonde ela me liberou e falou comigo: "Olha, eu não posso falar para você 100% de certeza, porque eu sou médica e eu não posso, te dar certeza, mas a sua filha não tem nada, mas eu não posso te dar 100% de certeza". Então assim, a todo momento, ela deixava aliviada, mas ela me deixava com mais medo dos médicos, né. E com tudo isso, passou-se o tempo, e aí veio o parto. A Sara nasceu com 43 semanas e 1 dia, porque no hospital não tinha leito para me atender. Eles marcaram a data, dia 26, era para a Sara nascer dia 20 de agosto, só que eles foi adiando, e aí marcaram para o dia 26, porque eu falei que não estava aguentando mais, que eu já estava, muito cansada, estava toda inchada, né. E aí, assim, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, não só comigo, mas como com a minha filha. E aí eu tinha preparado todo o quarto, tudo para receber e nada da minha filha nascer. E aí quando deu o dia 26 de agosto,
de 2023, eles entraram em contato e pediu para mim ir, né, era um sábado, na mesma data de aniversário da minha irmã, da Camila. Fui confiante em Deus, orei antes de ir, pedi Deus para passar na frente, para estar lá junto comigo, Jesus está comigo lá naquele local, porque eu estava com medo, mas que eu estava confiando nele. E aí fui fazer uma indução de parto, porque eu não tinha passagem. E eu já fui ciente que iria ser uma indução de parto. E nessa indução de parto, eles dão anestesia para a pessoa não sentir a contração. Eles vão ter que colocar um remédio, né, um soro na sua veia, para você sentir a contração, para que a criança desça para fazer o parto normal. Só que eu não tinha passagem. E a todo momento eles sabiam que eu não tinha passagem, mas estavam tentando fazer uma indução de parto. E foi aonde eles colocaram o catéter nas minhas costas. Eu acho que é isso mesmo. Se eu tiver errado, alguém me corrige, porque eu não entendo nada de medicina, mas colocaram um cateter no meio das minhas costas. Então a minha anestesia foi em cima, não foi lá embaixo. E aí eu senti. Então já começou da anestesia. Eu senti na hora que enfiou um pouco errado e pegou um pouco no meu nervo. Mas mesmo assim, já tinha dado uma dose, pediu desculpa, aplicou uma dose de anestesia e a dor passou. E nisso tudo foi a noite toda tentando fazer essa indução de parto. E quando deu meia-noite, ela estourou a bolsa. Foi onde eu comecei a me preocupar, porque depois que estoura a bolsa, tem um prazo para o bebê continuar na barriga. Então eu já estava ciente de tudo isso, né? E eu já tinha visto outros casos de indução de parto que não obtiveram sucesso e aconteceu algo com o bebê. E eu a todo tempo clamando, né, a Deus, pedindo ele força, pedindo ele para estar ali passando na frente. Eu só sabia pedir a Deus para passar na frente, porque era só ele que poderia me salvar e salvar minha filha. Quando foi amanhecendo e nada deles fazer o parto, só induzindo. Quando deu 10 horas da manhã, eu não conseguia mais, porque aquela dor que eu senti na hora de colocar o cateter nas costas para dar anestesia piorou. E ela só doía, e eu só sabia gritar de dor. E eu estava sozinha no hospital, não tinha ninguém para estar ali comigo nesse momento. Eu não tinha uma rede de apoio, eu não tive rede de apoio de ninguém, de amigo. Os amigos sumiram, então assim, eu fiquei sozinha no hospital. Então eu estava com mais medo ainda. E aí foi aonde, eles veio correndo para saber o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo. Eu falei que eu estava sentindo muita dor nas costas. Falou: "Ah, não é a contração". Eu falei: "Não, não é a contração, minha contração foi nas costas mesmo, mas embaixo", sabe. Eu sentia muita contração embaixo nas costas, mas eu não sentia a contração na frente mais. E a dor era no meio das costas aonde estava o catéter. Aí eu falei: "Não, eu tô sentindo onde está esse negócio da anestesia". Aí eles vieram com a bolsa quente, colocou nas minhas costas e eu desmaiei. Quando foi umas 11 horas, 11h40 por aí, estava perto da meio-dia. Eu estava gritando de tanta dor que eu estava sentindo nas costas, que aí entrou um médico na sala. Gente, pelo amor de Deus. Quando entrou esse médico, que eu olhei no crachá, eu estava sentindo tanta dor, mas eu olhei direto no crachá dele. Não sei porquê, eu não sei explicar pra vocês porque que eu olhei ali na frente e ele veio e estava escrito demo. Aí eu falei: "Meu Jesus amado, que médico é esse?". Eu olhava assim: "Meu Jesus, passa na frente". Agora só passa mais na frente ainda, meu Deus. E aí, assim, é o nome do médico. Mas esse médico ficou assustado e falou com eles: "Tem quanto tempo que ela tá aqui?". Aí eles falaram, ele falou: "Vocês estão vendo que ela não tem passagem?". Aí eles falaram assim: "Não, a gente tá tendo". Ele falou: "Vocês estão vendo que ela não tá tendo passagem? Então prepara ela agora, porque eu vou fazer a cesariana dela". Aí eu fui e falei pra ele, eu pedi pra eles fazerem a cesariana no dia 26 e eles não quis, falou que não poderia. Ele falou: "Como assim não quis? Como assim não pode? É o que o paciente pedir que tem que ser feito". E ele pediu pra fazer tudo muito rápido. E naquele momento eu achei que estava acontecendo alguma coisa com a minha filha. E realmente estava acontecendo, porque ele falou assim: "Se não tirar a bebê agora, ela não vai resistir, ela não vai sobreviver, porque já passou da hora de fazer o parto". Então assim, eu vejo muito Deus em todo o tempo da minha vida, em todo momento, porque naquela hora que o doutor Nemo entrou, foi a hora que todo mundo estava na sala reagiu. Ele falou: "Ela tá sentindo muita dor, corre com ela". E foi a hora que todo mundo começou a colocar touca na minha cabeça, meia no meu pé, começou a
a fazer higiene, passou um líquido na minha barriga, passou máquina na minha barriga, e vinha, sabe, aquele monte de gente em cima de mim, colocando coisa no meu braço, e eu fiquei toda assim apavorada. E até então a dor que eu estava sentindo, com todo esse apavoramento, ela sumiu e eu começava a tremer, de sentir, sabe, de frio, por medo. E aí foi aonde tudo mudou. Chegando na sala de cirurgia foi o pior momento. Foi o pior momento, assim, não de ter a minha filha, porque a Sara é uma bênção na minha vida, a Sara é o amor da minha vida, era tudo que eu sempre quis. Foi o pior momento que eu quero dizer, é o momento da dor. Essa foi a dor tremenda. Essa foi a dor mais forte. Não posso comparar com a dor da perda, jamais, nunca. Mas é uma dor, assim, que é uma dor que eu não sei explicar para vocês. Minha cota de anestesia já estava no limite. Então, o anestesista, ele não pôde me dar outra dose de anestesia antes da minha cesárea. Então, quando chegou na sala de cirurgia, o doutor pegou na minha barriga, eu falei com ele que eu estava sentindo a minha barriga. E ele não acreditou. Então ele falou: "Vou fazer um teste com você para ver se realmente você está sentindo a sua barriga". Foi onde ele levantou minha perna para cima e jogou ela. Eu falei: "Não, a perna eu não estou sentindo mesmo, mas a barriga eu estou sentindo". Ele não acreditou. E aí foi onde ele começou a mover a bebê dentro da minha barriga, ele movendo para ver se realmente eu estava sentindo. E aí ele beliscou minha barriga, pegou uma pelinha, beliscou e eu gritei. Ele falou: "Ela realmente está sentindo a barriga. Você pode dar ela mais uma dose de anestesia?". Foi onde a anestesista falou: "Não, a cota de anestesia dela tá no limite, não posso dar, porque pode acontecer algo com ela". E foi aonde o médico falou comigo: "Olha, me desculpa, eu tenho que fazer isso aqui muito rápido, você vai sentir muita dor e me desculpa". Foi a única palavra que eu ouvia sempre deles ali dentro daquela sala: "Sorry, sorry". Aí, naquele momento, pra mim, assim, o mundo parou. Eu não via mais nada. Eu só via a minha os meus gritos de dor naquele momento. E a cada corte de um tecido era uma dor que vocês não imaginam. É uma dor, assim, gente, que eu não sei explicar pra vocês não, era uma dor terrível. Era uma dor terrível que eu não desejo pra ninguém nessa vida passar pelo que eu passei. E aí, com tudo isso, fizeram o corte, tirou a Sara, na hora que tirou ela, que aquela pressão saiu, ele me desmaiou. Eu só vi a Sara, eu falei com ela, virei meu rosto pro lado que ela estava, que era o lado direito, eu falei: "Ô, meu amor, me desculpa". E aí, eu não vi mais nada, me apagou. Quando eu acordei, tinha 4 enfermeiros em cima de mim, fazendo massagens na minha barriga para sair o sangue, que eu dei hemorragia. E após a hemorragia, descobriram a infecção no útero. E após a infecção no útero, eu vim tomar 2 bolsas de sangue, eu fiquei sentindo muita dor, né, no corte da cesárea. Como eu senti muita dor no corte, eu não sei explicar para vocês porque eu continuei sentindo a dor na cesárea, sabe. E aí, eu tomei 2 bolsas de sangue, porque a minha plaqueta, né, estava lá embaixo, estava com anemia muito forte, e também fiz o tratamento com antibiótico. Então, assim, eles foram ver isso porque eu estava sentindo muito frio e estava muito calor. Então, assim, depois disso, tudo passou, eu fui liberada, vim embora para casa com a minha filha e fiquei inchada, porque durante toda a minha gestação, eu tive, esse problema com inchaço, sabe. Eu inchei e fiquei inchada durante a gestação toda e também fiquei inchada durante 1 ano pós-gestação. Então, assim, eu vi muito amor de Deus na minha vida. Quando eu peguei minha filha pela primeira vez no colo, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu chorei horrores, porque eu nunca imaginei que eu estaria ali, pegando a Sara no colo, e eu nunca imaginei que ela estaria ali. Eu não sei se dá para sentir um pouco da minha emoção, do amor que eu sinto por ela, sabe? É um amor incondicional. Então, assim, tudo que passou na minha vida, eu vejo o amor de Deus. Deus me deu a oportunidade de estar aqui contando para vocês um pouco da minha história, contando um pouco do meu testemunho para vocês, porque, gente, é inacreditável. Eu não sei, assim, dimensurar o amor, né, assim, quão grande é o Senhor na minha vida. Só de ter a minha filha, né,
de ter passado por tudo isso, de ver ela saudável, correndo para baixo e para cima, né, depois de um diagnóstico, assim, que a médica deu. E quando eles viram a Sarah, eles ficaram fazendo exame nela por 48 horas, né. Tem o exame que eles fazem o teste do pezinho e tem o exame que eles fizeram nela para ver se ela nasceu com alguma sequela, né. Então, assim, eles inventaram depois disso vários N motivos, mas, assim, toda vez que vai fazer um exame não dá nada, né. Falou que ela tinha uma perda de audição. Quando eu fiz o exame, o próprio otorrino, né, que atendeu ela, falou comigo assim: "É tão cedo para diagnosticar ela, ela é tão bebê, ela não tem reação nenhuma a um teste de audição, então eu pretendo fazer mais tarde". E o mais tarde de deles, assim, não existe, porque eles nunca me chamaram para fazer esse teste de audição, e a Sara escuta, assim, tão bem, eu chamo ela, ela me responde, ela tá num atraso, assim, um atraso de fala, por estar confundindo os 2 idiomas, ela confunde o inglês do português, o português do inglês, então toda criança que nasce aqui é assim mesmo, a maioria tem essa confusão, né, mas tirando disso, minha filha é uma criança, assim, feliz, saudável, é o que eu peço para Deus, para Sara ser, uma criança feliz e saudável. E hoje também eu quero falar para vocês que eu moro, né, eu resido aqui em Massachusetts já tem 5 anos, né, é um sonho, trabalho na faxina para uma pessoa, tem um daycare aberto, mas meu daycare ainda não deslanchou, porque não tem tanta criança como no verão passado, então assim, tô mantendo ele aberto aqui na minha casa, tá tudo organizadinho, na próximos vídeos eu vou mostrar para vocês aqui, né, o meu cantinho, mostrar, né, um pouco mais da minha rotina. E assim, eu trabalho na faxina, né, durante o dia, trabalho de 7h40 até as 4h30, né, que eu tenho que pegar a Sarah no daycare. E eu tenho também as minhas casas de limpeza, né, eu tenho minhas clientes, que eu tô tentando montar um schedule e se Deus quiser vai dar certo, gente. E também eu vou começar a fazer agora um curso de inglês para poder aperfeiçoar um pouco mais o meu inglês, né. E assim, eu sou a Karine, eu gosto de acampar, eu amo acampar no verão, tenho um acampamento mais agendado aí para estar gravando para vocês também um pouquinho do jeito de acampar aqui, como é acampar aqui onde eu moro. Eu pretendo mostrar para vocês isso. E eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. E se você gostou, se você amou o meu vídeo e quer acompanhar a minha rotina, o meu dia a dia, eu tenho um perfil no Instagram onde eu posto um pouco mais de diversão, de humor, né? Eu comecei a gravar agora com meu irmão. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da minha história, eu espero que muitas, muitas mães possam se identificar com o meu canal. Curta, compartilha, comenta, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo e eu espero vocês aqui. Beijo!